Agência humanitária ajuda financeiramente pessoas no Haiti. Igreja Adventista distribui alimentos para afetados pelas enchentes no Camboja. E serviços comunitários adventistas ajudam vítimas de incêndio nos Estados Unidos. Os detalhes dessas informações estão aqui na NN. Devido à rápida disseminação do Covid-19 no Haiti, um estado de emergência foi declarado 3 vezes, limitando viagens e fechando escolas, igrejas, fábricas e aeroportos. Embora essas restrições ajudem a prevenir a propagação do vírus, elas provocam um efeito paralisante em uma economia onde metade da população vive com menos de $2 por dia. Em resposta a esta situação, a Agência Humanitária Adventista ADRA decidiu aumentar o poder de compra das pessoas vulneráveis. Para isso, eles implementaram uma transferência de dinheiro para 2.600 famílias para ajudar a cobrir um pouco mais de 13 dias de salário. Além disso, a ONG Adventista distribuiu folhetos educacionais sobre a Covid-19 e 500 kits de lavanderia. A ADRA forneceu ainda apoio nos territórios norte, noroeste, centro e sul do Haiti, garantindo que as comunidades mais vulneráveis recebam assistência. No Camboja, um país do Sudeste Asiático, a ADRA distribuiu alimentos para 450 famílias afetadas pelas enchentes no distrito de Bacan, província de Pursat. Tempestades tropicais regionais trouxeram fortes chuvas para o oeste do país, inundando casas, escolas, plantações de arroz e outros alimentos. Em todo o país, milhares de pessoas foram afetadas e deslocadas de suas casas. A ONG Adventista avaliou rapidamente as necessidades nas principais áreas de desenvolvimento. Mais de 450 famílias receberam kits de auxílio alimentar que incluíam arroz, macarrão, conservas de peixe, óleo e sal para complementar o seu sustento. Nos Estados Unidos, incêndios florestais no noroeste de Oregon destruíram centenas de milhares de hectares de terra, forçando milhares de residentes a evacuar. Embora 60% do incêndio tenha sido contido, muitas pessoas ainda estão deslocadas ou perderam completamente as suas casas. Necessidades urgentes levaram os serviços comunitários adventistas na região a mobilizar ajuda de resposta a desastres. Também no norte da Califórnia, milhares de hectares foram destruídos pelo fogo mais destrutivo da história do estado, o Grass Fire. A assistência social adventista não só ajudou nos desastres de Oregon e da Califórnia, mas também forneceu alimentos para outras regiões dos Estados Unidos. Durante o Concílio Anual de 2020, os líderes adventistas receberam uma atualização sobre a Assembleia da Associação Geral. A reunião foi adiada para 2021 devido à disseminação da pandemia do Covid-19. O evento vai ser realizado de 20 a 25 de maio no Lucas Oil Stadium em Indianápolis, no estado americano de Indiana. A apresentação do Comitê de Planejamento focou em como proporcionar um encontro seguro para os mais de 2.000 delegados. As medidas vão ser realizadas para garantir que a reunião esteja em conformidade com as restrições governamentais atuais e que todos os participantes estejam seguros. O presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson,
disse que não há disposição atual na Constituição e estatutos que permitam que a reunião aconteça eletronicamente. Contudo, o Wilson espera que esta seja uma das primeiras propostas feitas e votadas na Assembleia da Associação Geral. Bem, essas foram as notícias da NN. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com mais informações de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. We have going in the community to know their needs, to work with them, to work with their ideas. We ask them, what is your opinion? What is your thoughts? So we are working according to their acceptation. It's my passion and zeal to work for Christ. I have seen and learned the sacrifice of Christ who died for us, and He gave us that much grace, and that's why I decided to be a pioneer, to be His worker. And this is the place where work was not completed. The Adventist message was not started, so I decided to come to this area, because that time there is no one is there who can teach about the three angel messages. When I see the need of this city, I decided to start working, just to mingle with them, make friendship with them. We have invited them for dinner and all. So likewise we have make circle friend. When people they seeing all these communities work, they want to appreciate us, they want to join with us, they want to shake hands with us. We have decided to work for these people, and now we have gathering with the people. So the center of influence we have tried from long time. Lord give us a place, so finally we receive this residence. People are coming from villages to this place to get the knowledge, to religious knowledges, for the basic information. So this place is actually is a center of influence for many people who are staying nearby this city. So when we work it, we work only for the Lord's, not for the money, not for other things. So people, they have seen the genuine and love, the genuinity and the faithfulness of Christ. So that's why they like it. When they like it, then they like the teaching also. We are teaching and touching the lives of many people. I have seen that it's not me or my work or my own strength. It's the Holy Spirit, it's the God who are working in behind and front of us. So I feel much excited and happy, and I want to thank God. He is still leading me.
sopra, eu não sei de onde vem, nem para onde vai, mas consigo sentir como folhas que arrastadas são, sem saber para onde vão. Assim Bom dia, meus queridos irmãos. Eu hoje trago-vos uma mensagem que vem inspirada numa conversa que tive há pouco tempo com o meu filho. Quando eu era ainda uma criança, eu devia ter à volta de uns 9 anos, se calhar 8, 9 anos, a minha irmã deu-me a minha primeira Bíblia. E era uma Bíblia, eu andei na internet à procura de uma Bíblia igual àquela, com uma capa igual àquela, durante muito tempo, nos anos 80 e 90 havia aquelas Bíblias. A Bíblia tinha uma capa azul e eu lembro-me que quando a recebi, abri a Bíblia e vi que havia lá um livro chamado Romanos. E como eu gostava muito de história na escola e estava a dar a matéria dos Romanos, fui logo ler esse livro. E achei tudo tão interessante que com uma esferográfica azul clarinho, sublinhei os versículos quase todos, do 1 até ao último. E este era o entusiasmo que eu tinha quando estava a ler aquela minha primeira Bíblia. Mas no outro dia estava a conversar com o meu filho porque o primeiro versículo bíblico que eu aprendi foi este versículo bíblico que se encontra aqui atrás de mim, o Salmo 37:5. Juntamente com essa Bíblia, a minha irmã entregou-me um marca-páginas daqueles que se davam antigamente, mesmo até na escola sabatina dava-se aqueles marcas-páginas feitos à mão, que era basicamente um retângulo, uma cartolina, que tinha desenhado uma pombinha com umas flores e dizia lá: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. E este foi o primeiro versículo que eu aprendi, o primeiro versículo que eu decorei e que ainda hoje o conheço. E tem-me acompanhado ao longo da minha vida muitos tempos, em alturas principalmente de tomar decisões, em alturas de alguma preocupação, de alguma angústia, recorro muitas vezes a este versículo. Eu hoje falo para uma plateia praticamente de adultos.
muitos de vocês bem mais velhos que eu. Eu faço ideia às decisões que vocês já tiveram de tomar e as angústias a que às vezes se submeteram precisamente por causa dessas mesmas decisões. Já alguma vez vos aconteceu desejar não ter de tomar decisões? Que a decisão fosse tomada por vocês? Porque às vezes esse peso também nos pesa-nos muito sobre os nossos ombros e preocupa-nos muito. Eu vou tirar a máscara. Peço desculpa, mas acho que estamos a uma distância bastante segura. A última vez que preguei numa igreja que estava ao ar livre. E os meus irmãos que estavam desse lado, todos estavam colocados com uma máscara e com óculos escuros. De maneira que eu estava a falar como se estivesse a falar para uma parede branca. As pessoas não tinham qualquer reação, não é? Porque sem lhes ver a boca, sem lhes ver os olhos, parecia que estava a falar para bonecos sem vida. E esta é uma das coisas que este momento da pandemia nos roubou. Portanto, ele tem-nos ensinado muita coisa, mas também nos roubou este contacto, mesmo este contacto que tínhamos aqui na igreja, onde antes éramos mais, a verdade também, ao sábado de manhã, mesmo este contacto que tínhamos aqui na igreja em que eu vos via e parecia que comunicávamos, mesmo vocês sem falar, comunicavam comigo. Agora comunicam só metade da cara para cima. Estava eu a dizer então sobre este versículo. Em muitos momentos da minha vida eu voltei a este versículo. E agora recentemente lembrei-me dele outra vez. E queria, na mesma linha de pensamento deste versículo, queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 6, os versículos que aqui estão referidos. Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25 e até ao versículo 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É um texto de Jesus, é o próprio Jesus que nos dirige esta mensagem. E ele diz-nos isto. Perdão, isto hoje não está assim muito fácil. Ele diz-nos isto no contexto do Sermão do Monte. É, portanto, no contexto do Sermão do Monte que este texto nos aparece. E eu tenho aqui, em especial, gostava de meditar convosco num versículo desta passagem, em especial num versículo desta passagem, que é o versículo 27, que diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu não sei, não conheço bem as vossas inquietações, as vossas vidas, mas acredito que todos nós, a certa altura, temos este problema, não é? Preocupamos-nos com as coisas. E quando nos preocupamos com as coisas, aliás, apesar de nos preocuparmos com as coisas, elas não melhoram por andarmos preocupados. Mas é algo que só conseguimos perceber quando a preocupação passou. Porque naquele momento o que fazemos é estar constantemente preocupados. E não dormimos.
Já vos aconteceu isto? Não dormimos. Ficamos a pensar naquilo de dia e à noite, cheios de sono, mas ou custa adormecer, ou adormecemos e depois acordamos muito cedo de manhã. Eu estou aqui a ver algumas pessoas que parece que estão a reconhecer estes sintomas. Mas Jesus pergunta-nos uma coisa muito lógica. Por vocês se preocuparem, aconteceu alguma coisa? Mudaram alguma coisa na vossa vida? A preocupação é de facto algo que nos consome. É útil para que nós não sejamos completamente despreocupados na vida, não é? Mas em excesso ela consome-nos e acaba por não nos fazer bem. Este texto indica-nos que nós devemos confiar em Deus. Confiar em Deus com as nossas preocupações. E eu queria chegar aqui e dizer-vos, confiem em Deus e vão deixar de ter preocupações na vida. Mas eu não sou capaz de vos dizer isso. Eu, por acaso, não coloquei aqui o texto, mas vou referir. Hoje não há história para as crianças, mas vou então contar uma pequena história. Elias, o profeta Elias, no Monte Carmelo, lembram-se? Passou anos a pregar, não choveu, depois dele dizer ao rei que não ia chover. Finalmente, no Monte Carmelo, um grande milagre. Deus consome o sacrifício de Elias de uma forma extraordinária. Elias tinha inundado o seu altar, tinha inundado o sacrifício. E de uma forma extraordinária desce fogo do céu, consome o holocausto e até, diz o texto, lambeu a água que estava nos regos que ele tinha construído à volta do altar. Depois disto tudo, Elias ainda ora a Deus para que venha a chuva. E depois manda lá o seu criado e diz, vai lá ver, quando vier a chuva avisa-me. Começa a chover em bátegas gordas. Elias corre à frente do carro do rei. Elias estava cheio de força. Elias tinha vivido momentos extraordinários. E entretanto chega-lhe a notícia. Jezabel quer que Elias morra. Mandou matar Elias. E naquele momento, depois desta experiência de fé, que todos nós temos inveja de Elias, não temos inveja de Elias, ter vivido uma experiência de fé desta magnitude. Elias vai abaixo e diz, eu só quero é morrer. De repente, Elias diz, isto foi tudo em vão, eu só quero é morrer. E então, Deus mandou andar, e andou muito, andou mesmo muito, andou quilómetros e quilómetros durante dias e dias e dias e dias. E sabem como é que ele era alimentado, não sabem? Milagrosamente. Milagrosamente era ele alimentado. Até que chegou a uma gruta e deitou-se nessa gruta. Deus cuidou dele nessa gruta e a certa altura mandou e disse, vai até à entrada da gruta. E de repente passa por ele uma grande tempestade, um grande terremoto, mas Deus não está nem na tempestade nem no terremoto. E finalmente uma brisa suave. E Deus fala-lhe naquela brisa suave. É como Deus faz connosco, sabem? Deus às vezes é um terremoto e uma tempestade a falar. Nós temos exemplo disso. Em Êxodo 20, vemos que o povo estava a tremer de medo por causa das manifestações de Deus no Monte Sinai. Mas Deus fala connosco como nós precisamos nos momentos em que precisamos. E com Elias falou com uma voz suave. Porque era o que Elias precisava. Então estou-vos a dizer é que confiem em Deus, mas não há nada mais humano do que nos angustiarmos com a vida. Continuamos sempre a angustiar-nos com a vida. Por estranho que seja, por contraproducente que isso seja, mas a verdade, meus irmãos, é que angustiar-nos faz-nos mal, mas nós continuamos a fazê-lo. Não ajuda aos nossos problemas, mas nós continuamos a angustiar-nos. Hoje, que mensagem tão negra, mas, no entanto, alguns de vocês chegaram aqui e estão contentes. Bom, vamos ver se estamos também contentes, não é? A mensagem é uma mensagem de esperança e eu agora vou-vos remeter a uma outra história. Paulo e Silas. Paulo e Silas, pessoas tão estranhas. Em Atos 16, conta-nos uma história. Se aqui estivessem crianças, era a história que eu ia contar. Paulo e Silas estavam numa cidade e havia uma senhora que andava atrás deles
e que dizia: ouçam estes homens, eles são enviados de Deus, esta é a mensagem de Deus. E estranhamente, eles viram-se para a mulher e dizem para o demónio sair do corpo dela, e a mulher muda completamente naquele momento. E nós dizemos: então, mas ela estava a dizer que eles eram os servos de Deus, isso não era tão bom para eles. Pois, aquela senhora tinha uns donos. É feio dizer isto, mas aquela senhora tinha uns donos. E ela fazia grandes adivinhações, era conhecida naquela terra por ser uma adivinha, uma espécie de uma feiticeira, alguém que via o futuro. E as pessoas iam ter com ela e pagavam dinheiro para saber o futuro. E então esta mulher estava a fazer publicidade gratuita a estes homens, mas Paulo e Silas perceberam ali qualquer coisa e disseram ao demónio para sair delas. E quando eles fizeram isto, o que é que aconteceu? A fonte de rendimento daqueles donos foi à vida. E então eles conseguiram que Paulo e Silas fossem enfiados na prisão. Mas não só foram enfiados na prisão, como levaram muitos açoites. Vocês conhecem aquela frase de Paulo em que ele diz: tantas vezes levei uma quarentena de açoites, menos um, tantas vezes levei 39 açoites. Levaram bastantes açoites e disseram assim ao carcereiro: guarda-os bem, para que eles não fujam, para que eles não desapareçam. Prende-os, mas prende-os bem. E então o carcereiro levou-os para a zona mais interior da prisão e amarrou-os e prendeu-os com os pés a um tronco, que é o que se passa ali naquela imagem, aliás ali, que vocês estão a ver, presos com os pés nos troncos. E depois da meia-noite, com o corpo bem dorido, se calhar até com a alma bem dorida, por causa da grande injustiça que eles tinham sido vítimas, não é? Paulo e Silas cantavam e oravam. E os restantes presos ouviam-nos. Meus irmãos, se depois da meia-noite vocês estivessem a dormir e começasse alguém a cantar e a orar, imaginem que estamos numa prisão, não é? Acham que o ambiente havia de ser muito simpático? Era logo mandá-los calar, não é? Cantas amanhã. Mas a verdade é que aqueles homens ficaram a ouvir as orações e os cânticos de Paulo. A Bíblia não nos diz cantavam hinos de grande alegria. Não nos diz isso. Diz-nos que cantavam hinos de louvor a Deus. Eles estavam muito felizes porque tinham sido açoitados, porque estavam presos. Era isso que eles tinham. Ponham-se no lugar deles. O que é que vocês estariam a fazer à meia-noite? Não havia televisão, não havia luz elétrica. O que é que vocês estavam a fazer depois da meia-noite? Estavam a dormir. Certo? Porquê é que eles não dormiam? Porquê é que estes homens não dormiam? Estavam ansiosos. Sabem que eles eram homens, eram como nós. E nós olhamos para isto sempre, que homens que não se preocupavam com nada. Vejam lá, estavam depois da meia-noite a cantar com o corpo todo dorido. Pois estavam. A vida não lhes estava a correr nada bem. E naquele momento, eles voltaram-se para Deus. Que é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. Quando estamos mesmo preocupados a sério, quando temos um problema muito grave, é difícil voltarmos para Deus. Mas eles voltaram-se para Deus naquele momento. Cantaram, oraram. E de alguma maneira as suas orações e os seus cânticos tocaram o coração daqueles que os estavam a ouvir. Porque senão era natural que os ladrões, os assassinos, sei lá, as pessoas que estavam presas ali com eles, que começassem a reclamar e começassem a mandá-los calar. E então dá-se o tal milagre, não é? Em que há um grande terremoto, as paredes da prisão caem, Paulo e Silas ficam libertados, e o carcereiro, chegando e vendo aquele espetáculo, quer se matar, e é Paulo e Silas que lhe dizem: calma, estamos todos aqui, não te precisas de matar. O carcereiro pega neles, leva-os para as suas casas, para a sua casa, aliás, trata-lhes das feridas. Os homens falam com ele, mostram-lhe a mensagem de Jesus, e o carcereiro e a sua família são batizados. O que aconteceu não foi que uns homens estavam a cantar porque estavam muito bem. O que aconteceu aqui foi uma coisa extraordinária, muito intensa. Uns homens que confiaram absolutamente em Deus, mas que deviam estar apavorados. Portanto, aqui está um exemplo, irmãos. A vida não nos sorrirá só porque somos cristãos, só porque um dia fomos batizados.
A vida não nos vai sorrir sempre. Vamos ter momentos muito difíceis na nossa vida. Mas mesmo quando esses momentos vêm, a mim, o que me traz algum conforto é dizer de cor alguns versículos que aprendi. E um deles, desde criança, o Salmo 37,5, que eu ainda sei de cor. Eu tenho mais um texto para vos mostrar antes de terminar. É um salmo também, o Salmo 18,2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. É a letra de uma canção que alguns daqui se calhar conhecem em inglês, mas é o Salmo 18,2. E mesmo para terminar, em momentos de grande angústia, já tenho feito o seguinte, alguns de vocês vão me tirar pedras agora, porque vou parecer um católico apostólico romano. Começo a rezar. Sabem como é que eu rezo? Pai nosso que estás nos céus. Em momentos de grande angústia, de grande aflição, lembro-me da oração do Pai Nosso. E recito-a de cor, vezes e vezes e vezes, vezes sem contas. Como a dizer, acalma-te o meu coração. E depois, pego também neste texto, vocês devem no conhecer de cor, de certeza. É o salmo mais famoso do mundo. E eu sei-o de cor, sabem porquê? Porque nos desbravadores era obrigatório sabê-lo de cor, e eu decorei, e ainda o sei. Em momentos de grande angústia, lá estou eu a recitar a oração do Pai Nosso que aprendi na primeira comunhão, para fazer a primeira comunhão, e o Salmo 23 que aprendi nos desbravadores. Vamos ler o Salmo 23? Pode parecer quase uma coisa estranha para nós, não é? Que nós normalmente não recitamos orações. Mas é uma forma, às vezes, de nos concentrarmos na mensagem, acalmarmos, virmos um bocadinho à calma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Para terminar, então, eu vou pedir que a congregação se levante enquanto vamos cantar o hino 230. Mas antes de começarmos a cantar, vou-vos preparar mais uma história. E esta história não é minha, mas é a história do próprio hino, sabem? Eu estava uma vez em França e, para aqueles que não sabem, que é quase a maioria, eu não sei falar francês. E estive 2 meses e meio, 3 meses em França. E durante esses 2 meses e meio, eu fui a uma igreja todos os sábados. Ficava longe de onde eu estava, mas nessa igreja havia uma senhora. Primeiro foi a minha irmã comigo para me traduzir a escola sabatina, o culto, tudo. E depois comecei a ir sozinho, porque havia lá uma senhora, que o pastor tinha indicado a essa senhora. A senhora não falava português, mas falava inglês. E então traduzia-me o culto e a escola sabatina do francês para o inglês. E era assim que eu seguia as coisas. E um dia, e até que a senhora deixou de ir, talvez tivesse ficado de férias, deixou de ir, e eu comecei a ir lá e começava a adivinhar nesta palavra, naquela palavra, o que é que eles estavam a tratar. Um dia eles tinham um coro extraordinário, tinham uma orquestra extraordinária também a acompanhar, que é uma coisa que me cativa muito,
E tinha uma coisa que nós hoje em dia temos na igreja, mas naquela altura na nossa igreja não havia, que era uma pessoa que ia lá à frente dirigir a congregação enquanto a congregação cantava. E essa senhora pegou neste hino, em francês, e antes de o cantarmos, a senhora explicou a história do hino, contou-nos a história do hino. E a fonte que eu tive durante muito tempo era de facto o relato dessa senhora, mas entretanto fui à procura na internet e encontrei um relato que é muito parecido, muito igual àquilo que a senhora tinha contado, que é o seguinte: o autor desta música viajava de barco, na altura, de navio, uma travessia atlântica, com os seus filhos. E o navio naufragou e ele perdeu os seus filhos. Perdeu os filhos todos que tinha, mas ele sobreviveu. E quando ele chegou, dizia a senhora, é ele que tem de contar à sua esposa e que tem de dar a notícia à sua esposa que ele sobreviveu, mas os seus filhos morreram. Aqueles que têm filhos conseguem avaliar, pelo menos tentar avaliar, qual será a dor de um casal que de repente ficou sem mais ninguém, sem os seus filhos todos. E o que aconteceu foi que este senhor, passado um tempo, e com base nesta experiência, escreveu este hino, que é um hino de esperança. Ele diz assim: embora a vida me corra mal, sou feliz com Jesus. E é esse o hino que vamos cantar. Sou feliz, o hino número 240. Eu peço desculpa, fui eu que enganei, é o hino 230.
feliz.